Por um triz no corredor 4. Essa é uma espécie de história. Eu não trabalho aqui, senhora, e muito obrigado a todos que compartilham exemplos tão animados de Karens em ação. Cena: eu estava em um grande supermercado cujo nome rima com avião. Eles têm corredores de compras longos, divididos ao meio por um espaço perpendicular para facilitar o fluxo. Costumo ir absurdamente cedo pela manhã porque a música é tocada em volume mais baixo, e as únicas pessoas no local são funcionários repondo as prateleiras e aposentados que acordam antes do nascer do sol. Normalmente, fico feliz em ajudar quando me pedem com educação. Já fiz de tudo, desde carregar algo pesado no carrinho, alcançar produtos na prateleira de cima e até me deitar no chão para pegar óculos que foram chutados acidentalmente para debaixo de uma prateleira. Os frequentadores mais velhos e eu trocamos cumprimentos ocasionais, e eles me conhecem como uma das pessoas que costumam aparecer por lá. Estava no corredor de biscoitos e bolachas quando vi uma funcionária empurrando um grande carrinho metálico cheio de caixas desmontadas em direção aos fundos da loja. Antes que ela pudesse chegar ao fim do corredor, 2 carrinhos motorizados apareceram na curva e bloquearam seu caminho. E isso não foi acidental. Ficava claro que os carrinhos foram posicionados para bloquear o corredor intencionalmente. Era um homem e uma mulher. O homem olhava para o celular, tentando ignorar a situação, enquanto a mulher, com os braços cruzados, exibia a expressão exata de uma uva azeda personificada. Eu estava mais ao fundo do corredor, mas conseguia ouvir a mulher exigindo que, como a funcionária trabalhava ali, tinha que fazer as compras para ela. Ela sacudia uma lista de compras de papel na direção da funcionária, com uma expressão idêntica àquele gif da garotinha zangada balançando uma escova de cabelo. A pobre funcionária tentava explicar que não era atendente, apenas estava ali para repor as prateleiras. Mas a uva azeda não queria ouvir. Em certo ponto, a funcionária, já frustrada, soltou um sonoro "eu não tenho tempo para isso", e empurrou o carrinho de volta pela passagem central, contornando o bloqueio. A retirada foi recebida com palavrões e ameaças de chamar a gerência, mas a funcionária se moveu rápido o suficiente para que os carrinhos motorizados não conseguissem reposicionar a tempo. Consegui ouvir o som do carrinho da funcionária indo por um corredor desbloqueado, em direção aos fundos da loja, fora do alcance deles. Se você acha que a história acabou aí, querido leitor, está enganado. A mulher exclamou em voz alta: "Vamos pedir ajuda para aquela outra garota então", com um suspiro irritado. Foi nesse momento que percebi que eu era a única pessoa restante no corredor, vestida de maneira muito parecida com a funcionária, jeans e camiseta. Por um breve momento, pensei em explicar que eu não trabalhava ali. Afinal, eu estava com um carrinho de compras. Mas as histórias do Reddit me ensinaram que explicações sensatas muitas vezes levam a conflitos, e às vezes, até agressões. Essa mulher cantanquerosa podia preencher um bingo de Karen só com as atitudes dela. Sabendo do perigo iminente, rapidamente me movi na direção oposta, contornando a esquina antes que ela pudesse sequer tentar me parar com a lista de compras. Ela ainda tentou estalar os dedos, como se eu fosse um cachorro. Fiquei genuinamente surpresa com o barulho que ela fez com as mãos secas e enrugadas, mas provavelmente era fruto de muita prática em tratar as pessoas como escravos. Pode me chamar de egoísta por não ajudar os mais velhos, mas de jeito nenhum eu me envolveria com alguém que quer que eu faça suas compras enquanto me grita. Quando cheguei ao caixa de autoatendimento, só o homem ainda estava no carrinho motorizado, e a mulher estava em pé, ensacando as compras. Não vou fazer suposições sobre as capacidades físicas dela, mas achei estranho ela ter abandonado o carrinho em algum lugar em vez de pedir a alguém que escaneasse as compras para ela. Enquanto passava pelo caixa dela a caminho do meu, recebi um olhar tão venenoso que poderia matar plantas. Mas, felizmente, ela manteve os insultos mais baixos, sussurrando, e não escolheu uma briga. Então, obrigado, Redditors. Vocês me ensinaram a identificar uma Karen perigosa na selva urbana, e consegui evitar o confronto. Gritaram comigo por querer chips. Estou postando isso agora porque ainda está fresco na minha mente, e estou em choque de que isso realmente aconteceu. Já fui confundida com funcionária várias vezes na vida, e algumas dessas vezes foram piores do que esta, mas essa com certeza está no topo da minha lista de WTF. Cerca de uma hora atrás,
Peguei uma carona até o posto de gasolina perto de casa porque fui atingida por um desejo incontrolável de gravidez por chips. A viagem de uns 5 minutos foi tranquila, e tive a sorte de pegar uma motorista do Uber muito simpática, que disse para eu ir com calma, marcaria minha descida no app para que eu fosse cobrada apenas por parte da corrida e me levaria de volta para casa de graça. Ou seja, a aventura começou bem. Entrei no posto e fiquei na frente da seção de chips, tentando decidir quantos pacotes poderia comprar sem que meu marido ficasse chateado por eu gastar muito dinheiro. Não se preocupe, ele não fica realmente bravo. Provavelmente parecia que eu estava carregando gêmeos, porque este bebê já está bem acima da média de tamanho, a sorte é minha, então sei que ocupa um bom espaço onde quer que eu esteja. Depois de 1 minuto ou 2, ouvi alguém pigarreando. Imaginei automaticamente que estava no caminho, então pedi desculpas e dei um passo para trás, deixando passar o que agora vejo ser uma mulher de uns 40 e poucos anos. Lembre-se, estamos em um posto de gasolina, não em um supermercado ou qualquer loja onde você esperaria ver funcionários pelos corredores. Na verdade, nem há muitos corredores ali. Mas ela não passou. Comecei a ir para o final do corredor, achando que ela não tinha espaço suficiente para passar confortavelmente. Mas seria tão fácil assim? Não. Ela deu um passo à frente e perguntou para onde eu estava indo. Respondi que estava saindo do caminho dela, e ela rebateu dizendo que eu não podia simplesmente sair andando porque ela precisava de ajuda. Fiquei confusa. Ajuda com o quê? Então perguntei isso. Ela respondeu, já vi lás de limão picante aqui antes, então quero saber quando vocês vão receber mais ou se estão em outro lugar. Foi aí que entendi o que estava acontecendo. Disse que não trabalhava ali, mas aparentemente essa não foi a resposta certa. Em vez de desculpe ou mesmo um pisão rude para longe, ela disse, já vi você aqui antes. Só porque está grávida não significa que você não pode ajudar um cliente. Claramente ela ia insistir nisso, então voltei, peguei alguns pacotes de chips e fui para o próximo corredor ver se queria mais alguma coisa. Ouvi uns com licença, depois disso, mas ignorei. Paguei e fui para fora. Porém, como nos comerciais noturnos dos anos 90, e mais espere, tem mais. Não sei se essa mulher não queria admitir que estava errada ou realmente achava que tinha razão, mas ela decidiu que a próxima ação apropriada seria me seguir até lá fora. Fui abrir a porta do carro, e essa maluca colocou a mão na porta, tentando fechá-la. Então começou a dizer que eu não podia simplesmente sair andando enquanto um cliente fazia uma pergunta. Se você está se perguntando onde estava o funcionário do posto, bem, eu também estava nesse ponto. Honestamente, não acreditava que isso estava acontecendo. Ainda não acredito. Felizmente, como mencionei, minha motorista do Uber era incrível. Ela saiu do carro e perguntou se eu estava bem. Karen rebateu dizendo que não estava falando com ela, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a motorista disse, bem, agora você está falando comigo. Saia de perto dela e do meu carro antes que eu vá até aí e te dê um tapa tão forte que você vai esquecer como falar. Não tenho certeza se isso fez Karen perceber que eu não era funcionária ou se simplesmente a assustou o suficiente para fazê-la procurar outro funcionário, mas ela foi rapidamente para um carro estacionado algumas vagas à frente e entrou nele. Voltei para o Uber, e nós ficamos assistindo ela ir embora. Acho que ela esqueceu dos chips. Depois de se certificar de que eu estava bem, a motorista e eu demos boas risadas no caminho para casa. Ela nem quis aceitar uma gorjeta, mas consegui dar uma pelo app depois que ela foi embora, assim ela não podia recusar. Honestamente, estou esperando que alguém apareça e todos aplaudam, porque ainda não acredito que esse evento aconteceu. Especialmente em uma loja de conveniência de posto de gasolina, que nem era grande. Nem chegava ao tamanho de uma 7-Eleven. Então o que, no mundo, fez essa mulher achar que uma pessoa de vestido ou os funcionários dessa rede usam camisa polo turquesa, que por acaso estava na frente dos chips, era uma funcionária? E por que continuar insistindo depois de eu dizer que não trabalhava lá, depois de me ver comprar coisas e sair da loja? Às vezes, fico realmente curiosa para saber o que passa na cabeça dessas pessoas que as leva a esse comportamento insano, mas outra parte de mim sabe que não quero explorar esse buraco de coelho. Pelo menos consegui meus chips. Fui demitido do meu emprego, mas recebi 1 ano de salário e fiz meu chefe ser demitido. Isso aconteceu no início dos anos 2010, antes dos avanços na edição de vídeo e criação de conteúdo. Fui contratado como criador de conteúdo para uma universidade que queria usar o YouTube para impulsionar sua campanha de branding.
O salário era baixo, a cerca de $2.200 USD, e, naquela época, não havia muitos criadores de conteúdo de vídeo, e o processo costumava levar bastante tempo do início ao fim. No meu segundo dia de trabalho, meu gerente apresentou meu KPI em 85 vídeos de 3 a 10 minutos em 52 semanas. Isso era impossível para uma equipe de uma pessoa naquela época. Eu teria que fazer tudo em roteirizar, produzir, escalar talentos, gravar vídeos, compor músicas, eles eram muito mão de vaca para pagar uma assinatura de música sem royalties, e editar. Além disso, teria que usar meu próprio equipamento e software, porque as câmeras e computadores deles eram tão antigos que não aguentavam nem 720 polegadas, muito menos 1080 polegadas. Tentei avisar ao meu gerente, mas ele apenas sorriu encorajadoramente e disse para eu tentar, garantindo que, se os vídeos fossem bons, a quantidade não seria tão importante. Decidi tentar. No primeiro mês, meu gerente foi atencioso. No entanto, ao descobrir que eu era fumante, sua atitude mudou da noite para o dia. Uma colega chegou a colocar a mão na testa quando contei, avisando que o gerente odiava fumantes e fazia de tudo para demiti-los. A partir daí, ele começou a me implicar com tudo, em cheiro de cigarro depois das pausas, chegar 5, 10 minutos atrasado, a mesmo fazendo mais de 4 horas extras diárias, não atender o celular durante os intervalos, entre outras coisas. Mas continuei firme, porque só queria fazer meu trabalho bem feito. 5 meses depois, fui chamado ao escritório do diretor, onde meu gerente estava com a expressão de desapontado, mas satisfeito. Senti meu estômago afundar. O diretor disse que estava decepcionado porque ouviu que eu estava atrasado em meu trabalho. Já tínhamos passado metade do ano, e eu só havia completado 30 dos 85 vídeos. Expliquei que estava me esforçando ao máximo, trabalhando 6 dias por semana, mais de 60 horas semanais, e que ser uma equipe de uma pessoa tornava as coisas impossíveis. Além disso, mencionei que os vídeos que produzi tinham as maiores visualizações da página da universidade no YouTube. Também lembrei que meu gerente havia dito que priorizava qualidade em vez de quantidade. O diretor ignorou e afirmou que o KPI era simplesmente 85 vídeos por ano. Como eu estava longe disso, decidiram me demitir. Perguntei como eles alcançariam o KPI sem mim, e meu gerente debochou: vamos contratar uma produtora profissional para terminar o trabalho. O diretor olhou para ela de forma estranha, mas concordou. Foi aí que tive uma ideia. Como responsável pelo conteúdo, eu mantinha um banco de dados com contatos de produtoras. Sabia que eles usariam esse banco porque meu gerente não tinha contatos na indústria. Então, alterei os números de telefone e e-mails de todas as entradas, exceto uma, em a produtora onde um amigo meu trabalhava como diretor júnior. Liguei para ele e expliquei meu plano. 2 dias depois, a produtora foi chamada para uma apresentação. Expliquei como vencer a proposta e negociei uma comissão de 15%. Eles aceitaram imediatamente, e o gerente-geral da produtora fechou o contrato, já que o trabalho era extenso e de alto valor. Com o plano em prática, a produtora compreendeu perfeitamente as necessidades da universidade e conquistou a diretoria. O contrato foi fechado. Na época, contratar uma produtora era caro. Cada vídeo custava o dobro ou o triplo do meu salário mensal. Mas, com uma equipe completa, eles produziram 50 vídeos em 4 meses. Eu, por minha vez, recebi uma comissão de 15%, equivalente a 15 meses do meu salário. Usei o dinheiro para férias e para me especializar em uma escola de cinema respeitada no exterior. Mas a história não terminou aí. Durante minhas férias em Bali, recebi uma ligação daquela colega que me avisou sobre o ódio do gerente por fumantes. Ela contou que o gerente havia sido demitido e o diretor levou uma bronca severa do chanceler da universidade. O projeto, que tinha um orçamento de apenas 1,5 vezes o meu salário anual, estourou o orçamento em mais de 10 vezes. O gerente, desesperado para terminar o projeto e impressionar o diretor, gastou sem autorização e foi demitido por má gestão. Essa foi a história de como ajudei meu amigo a subir rapidamente na carreira e ainda recebi 1 ano de salário por ter sido injustamente demitido. Assediou minha irmã de 18 anos? Prepare-se para perder o emprego. Isso aconteceu há mais de 6 anos, então não lembro de todos os detalhes, mas é um dos momentos de que mais me orgulho. Tenho 8 anos a mais que minha irmã, e apesar de não morarmos mais na mesma cidade quando ela terminou o ensino médio, fiquei muito empolgada por ela ingressar na universidade. Ela se inscreveu no mesmo curso que eu fiz e, conhecendo-a, sabia que ela iria arrebentar de um jeito que eu nunca consegui. Eu sou tímida, desajeitada e evito confrontos. Ela é feroz, carismática e nunca foge de uma briga.
Nosso irmão, que é do meio, é uma mistura perfeita dessas características. Quando ela me contou que iria viajar para o sul para participar de uma conferência relacionada a um possível curso, fiquei super animada por ela. A conferência também tinha uma feira de carreiras, e seria a primeira vez dela em um evento desse tipo. Dei algumas dicas sobre como se apresentar, ela tinha seus currículos e uma lista de empresas em mente. Sabia que ela iria se sair muito bem. No dia seguinte, recebi uma ligação dela em prantos. Ela não tinha certeza de como uma interação de networking havia ocorrido e queria saber minha opinião. Um homem de uma certa empresa demonstrou grande interesse no currículo dela. Ela era caloura. Não era impossível, mas tinha pouquíssima experiência. Ele a puxou para conversar em particular, perguntou em qual hotel ela estava hospedada, o que a deixou nervosa, e sugeriu que a levasse para jantar naquela noite. Nesse momento, ele estendeu a mão e acariciou uma mecha do cabelo dela. Ela começou a chorar, e eu fiquei furiosa. Perguntei o nome desse homem e a empresa para a qual ele trabalhava, dizendo para ela evitar aquela mesa e aquela empresa a qualquer custo. Falei que ela não tinha feito nada de errado, que ele estava sendo extremamente inadequado, e que deveria sempre ter alguém por perto enquanto estivesse lá. Ela me disse que estava com medo de abordar outras empresas no futuro, como saber se eles queriam contratá-la ou se seriam igualmente nojentos. Além disso, o homem tinha o número dela por causa do currículo e mandou mensagem dizendo que estava na frente do hotel dela. Ela evitou responder porque estava com medo e, por isso, estava relutante em distribuir mais currículos. Eu não acreditava que pudesse ficar mais furiosa do que já estava. Ela tinha apenas 18 anos. Era sua primeira feira de carreiras e já estava aterrorizada por causa de um velho nojento. De jeito nenhum. Ninguém iria apagar o brilho da minha irmã. Disse a ela que cuidaria disso e desliguei o telefone. Avisei ao meu chefe que precisaria da manhã seguinte para resolver um assunto pessoal. Primeiro, procurei o LinkedIn do homem para associar um rosto à minha raiva e nojo. Depois, entrei em contato com o RH da minha própria empresa para perguntar como procederíamos se um de nossos funcionários se comportasse assim em horário de trabalho. A pessoa do RH foi ótima, me orientou e incentivou a entrar em contato com o RH da empresa dele. Foi o que fiz. Enviei um e-mail detalhado explicando o ocorrido, com o nome do funcionário e a localização da conferência. Deixei meu nome e telefone caso precisassem de mais informações. Pouco tempo depois, recebi uma ligação do RH deles. A mulher parecia muito simpática e disse que estavam levando o caso a sério e investigariam. Ela mencionou que o homem era um funcionário antigo que tinha se aposentado, mas ainda atuava no recrutamento da empresa como consultor. Naquele mesmo início de tarde, recebi um e-mail informando que o homem havia sido demitido. Agradeceram pelo meu relato. A rapidez com que isso aconteceu me fez acreditar que não era a primeira vez que ele fazia isso, ou que seu comportamento era um risco tão grande para a empresa que a demissão foi imediata. Foi a risada mais satisfatória da minha vida. Liguei para minha irmã e contei a novidade. Ela ficou impressionada, me agradeceu e conversamos sobre como agir em situações de networking. Expliquei que ser chamada para uma conversa separada geralmente é algo bom, mas que é uma pena alguém ter abusado disso. Reforcei que aquilo não era normal e que ela não tinha feito nada errado. A boa notícia é que 6 anos depois, ela já tem diploma de bacharel e mestrado, além de uma lista impressionante de estágios e experiências em startups e grandes empresas. Atualmente está brilhando em uma startup significativa na área dela. Eu ainda sou tímida, desajeitada e evito confrontos. Mas, se me xerem com meus irmãos, vou para o ataque.